Boa noite, pessoal. Pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Estamos conectando agora, para você que está chegando agora. A gente deu uma atrasadinha, tivemos uns probleminhas com a internet aqui para conseguir conectar, mas demoramos, mas chegamos. Estamos ao vivo agora. Então, tanto você que está no YouTube, quanto está no Facebook, quanto está no Instagram, chama seu amigo aí que hoje o assunto é maneiro. Esse é um dos assuntos mais pedidos quando eu abro caixa de perguntas lá no Stories, que é o que olhar, o que observar numa moto quando você for comprar uma moto usada, sua moto de trilha, sua moto de motocross. Quando você for comprar uma moto usada, o que você deve observar? E eu vou passar várias dicas aqui do que você deve fazer. Então já clica, você que está no Instagram aí, ó, já clica no canto direito aí, de baixo, tem um aviãozinho, clica nele, manda essa live para seus amigos, fala para ele vir aqui colar com a gente, que então pega papel e caneta aí, computador e anota aí as dicas que eu vou passar, que mais cedo ou mais tarde você vai comprar uma moto ou vai trocar de moto e você vai precisar. Então se liga aí, não dá mole não, porque infelizmente eu já vi muita gente aposentar já do off-road porque comprou uma moto errada. Às vezes estava com a nacional, resolveu comprar uma importada, foi no calor da emoção do momento e acabou comprando a moto errada. A moto quebrou o dono também, porque moto importada quando quebra é caro. Vocês que andam de moto aí, vocês sabem como é que é, certo? Então se liga aí que a gente vai começar já já. Deixa eu botar meu celular no silencioso. Minha colinha aqui. Só esperar a Babi terminar de configurar ali o YouTube e o Facebook, que ela vai pegar o celular na mão, vai me filmar e a gente vai começar. Começar mandando um alô para quem tá entrando aí, ó. Edgar Nogueira, Rafael Freitas, Giancarlos, Adriano Traba. Adriano, a moto dele tá aqui na oficina. Um abraço, Adriano. Andrei Paz, Thales Riso, Alex, Leozinho Croix, Walter Ludovino, ele que é parceiro aí também, sempre tá junto com a gente nas lives do AMA, sempre estamos trocando ideia aí. Murilo Jean Pietro, Roger Silva, Vinícius Brito. Um abraço para a galera que tá chegando aí. Só dando uma enroladinha aqui para poder terminar de configurar, para conseguir transmitir para todo mundo. Enquanto isso, manda aí para seus amigos, clica no aviãozinho aí, envia a live para seus amigos, que pouquinhos minutos a gente já vai começar. Garanto que o assunto de hoje é maneiro. Então, pessoal, tô com minha colinha de sempre aqui, porque na correria do dia eu acabo não conseguindo gravar tudo 100% que eu quero passar para vocês. Então eu anoto no papel para eu não esquecer de nada, tá? Lembrando que todo mundo pode ir comentando aí, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Pode deixar seu comentário, que eu sempre no final da live eu paro, leio e respondo todos os comentários que a galera manda, beleza? Então pode mandar dúvida, pode mandar comentário, pode mandar sugestão, pode mandar alguma coisa que eu esqueci, que vocês estão lembrando, que no final eu vou ler e a gente vai trocando ideia, beleza? Nessa live eu vou falar com vocês sobre os pontos que você deve observar em uma moto que você for comprar, tá? Às vezes você vai comprar uma moto usada, uma semi-nova, e não sabe exatamente o que você pode observar para poder não passar raiva depois. E infelizmente, como eu estava falando no começo da live aí, eu já vi muito piloto aposentar porque tinha uma moto nacional, por exemplo, uma 230, uma 250F, mas tinha o sonho de ter uma importada. E nessa de ter o sonho de ter uma importada, sem saber o que deveria ver na hora de comprar uma moto, no calor da emoção ali do momento, acaba às vezes fazendo uma dívida para comprar uma moto importada, achando que vai ser melhor para ele. E aí compra, anda poucas vezes, a moto dá problema, às vezes o cara já nem tinha dinheiro para comprar moto importada, ele já fez uma dívida para poder comprar.
E aí daqui a pouco ele se vê sem moto e sem dinheiro, porque a moto quebrou, ele não consegue andar e às vezes o prejuízo que a moto deu é muito maior do que ele pode arcar. Infelizmente isso acontece com frequência, eu vejo aqui na loja assim, com bastante frequência, com mais do que eu gostaria. Mas tem muita coisa que você consegue ver na hora de comprar uma moto que você vai poupar. E vários desses casos, pelo menos os que vieram para eu mexer, o cliente conseguiria ter identificado bem antes, na hora de ter visto a moto, ele já poderia ter evitado isso tudo, tá? Então, normalmente, moto off-road não tem nenhum tipo de garantia, né? Apesar de alguns vendedores prometerem ou não, mas normalmente a moto off-road não tem garantia, porque é uma moto que tem uso extremo, principalmente quando você compra usado, é difícil você cobrar garantia de quem está te vendendo, porque você sempre está usando extremo, e às vezes por mais nova que a moto for, se você for um piloto que não sabe andar, ou quem comprar não souber andar direito na moto, acabar ruindo mais do que ela deve, às vezes em uma trilha só, ela vai quebrar, mesmo estando boa. Então por isso que fica difícil você se botando na situação do vendedor de dar uma garantia de uma moto dessa, certo? Então, um simples descuido, às vezes, a moto assim, tá mais ou menos, você acha que a moto tá boa, olhou visualmente, tá legal, e um descuidinho que você dá pode gerar um prejuízo muito grande. E nem todo mundo pode comprar uma moto zero. Então, por isso que eu vou estar passando para vocês, ponto a ponto, mostrando aqui na minha moto, o que vocês devem fazer e o que não deve fazer. Isso que eu vou mostrar para vocês não te dá garantia nenhuma também na hora de comprar a moto, tá? Vocês vão olhar e olhando esses pontos que eu vou passar, você vai minimizar muito a chance de você comprar uma moto ruim, certo? Porém, tem algumas coisas que só abrindo mesmo, por exemplo, o motor, às vezes o motor aparentemente, o funcionamento dele, o barulho, não está soltando fumaça nem nada, aparentemente ele está legal. Mas certeza mesmo de como ele está por dentro, só o mecânico abrindo e fazendo uma revisão, uma preventiva, e aí sim vai ter certeza se ele está bom ou se ele está ruim. Mas, se você olhar esses pontos, você já está com meio caminho andado aí, do que você pode comprar ou de alguma coisa que você tem que sair correndo e não fazer, tá? Muita gente só chega e observa a aparência da moto. Eu vejo muita gente anunciando inclusive foto da moto molhada na internet, porque a moto molhada fica top, né? Você desaparece as marcas dela, a moto molhada fica zerada. E muita gente chega para comprar a moto e só olha o visual dela, o plástico como é que tá, às vezes o cara põe um adesivo novo, a moto fica zero de novo, certo? Olha esteticamente, né, como que a moto tá, porém, isso é o menos importante, isso se tiver tudo ruim esteticamente, tipo kit de plástico, às vezes a moto tá com kit de plástico quebrado, arranhado, isso é o de menos, isso vai gastar, assim, muito pouco relacionado ao que você pode gastar com o motor estragado, tá? Então, você fazendo esse passo a passo aí, seguindo os pontos que você pode conferir, você vai evitar muita dor de cabeça, tá? Então, a primeira dica que eu dou é se apegue menos à estética da moto. Porque, como eu falei, a estética é só visual. Normalmente o kit de adesivo já vai deixar a moto bonita. Às vezes o cara pega uma moto e galvaniza os parafusos dela, fica tudo bonitinho. Mas e dentro do motor? E dentro da suspensão? E os rolamentos? Como é que tá? Pneu, etc. Então, assim, se apega pouco a visual. Visual vai ser assim, se caso você quiser uma moto com visual bom, se a moto tiver toda boa, questão de motor, questão de suspensão, freios, rodas, rolamentos, mas tiver só com visual feio, para você dar uma ajeitada no visual dela, é a parte mais fácil. Ruim mesmo se você comprar uma moto, por exemplo, com o motor já mais para lá do que para cá. Aí você pode ter um prejuízo muito grande. E às vezes, assim, pode chegar até um preço maior do que o da própria moto, dependendo do ano da moto, tá? Então vou passar aqui pela moto, vou dar uma girada em volta dela e vou começar a mostrar para vocês algumas coisas que vocês devem observar
na hora de comprar a moto de vocês. Vou virar aqui que foi onde eu anotei algumas coisas. Mas eu já vou passando e vou mostrando. Bom, primeiro passo, se sua moto tiver pedal de partida, se ela não for partida elétrica. Existem algumas motos que tem partida, pedal de partida e partida elétrica. Observa a folga do pedal de partida dela, tá? Às vezes você mexendo ele, você consegue trazer até naquela moto ali que tem pedal? Essa aqui, ó. Deixa eu virar aqui o... Aqui, ó. Essa moto aqui tem pedal de partida. Ó. Ela tem muito pouca folga. Essa moto aqui é bem nova, inclusive, tá? Mas já tem uma folguinha. Essa daqui é uma 2012, mas pelo ano dela é bem aceitável essa folga que ela tem. Mas tem moto que tem muita folga. Você balança para frente e para trás e tem que observar. É folga aqui, ó, no pedal. Não é fazer assim não, porque assim já está girando o eixo para dar partida na moto. É folga no pedal. Normalmente tem muito mais folga que isso. Tem motos que batem no quadro aqui só de folga, ó. Você puxa para cima, ela vem, bate no quadro aqui, outras bate aqui no protetor de descarga. Então observa, tendo a folga nesse pedal, é um sinal de que a moto tá mais usada. Vou aproveitar que a gente está aqui e já nessa parte aqui da moto, ó, olhar a folga de pedaleira. Tanto lateral assim, ela tem uma folguinha, mas não deve ter muita. Essa daqui já não tem muita, tá? Quanto de mola assim, ó. Eu puxo ela para cima, eu vejo que ela tem uma resistência da mola já desde o começo. Moto muito usada, normalmente a mola cansa e ela já gera uma folga aqui assim, ó. Essa daqui não, essa não tem folga nenhuma aqui. Tem um pouquinho de folga lateral, que é normal, não pode ter muita. E não tem folga nenhuma aqui na mola. Então, isso daí também é sinal de que a moto está muito usada. Pedaleira muito amassada, às vezes até quebrada, trincada, ponta amassada, é outra coisa que você deve observar. E folga no pedal de freio. Balança ele para lá e para cá e vê o tanto de folga que ele tem, certo? Esse daqui é uns pontos que eu tinha para mostrar nessa moto. Vou voltar para a minha lá. Vamos conferir aqui a mesma coisa que eu conferi naquela moto. Minha moto já é mais nova, é 2019. Tá com mais ou menos uns 85 horas, tá? Ó, lateral, ela tem um pouquinho de folga e ela tem que ter mesmo, porque ela gira em torno de um eixo, né? Então ela tem um pouquinho de folga, não pode ter muito. E a mola tá bem resistente, ó. Você puxa ela em direção à mola, porque ela faz esse movimento, né? Então você puxa ela em direção à mola, você vê que ela tá bem resistente. E o pedal de freio, empurra para lá e para cá, ele é a mesma coisa, ele gira em torno de um eixo, então ele tem uma folguinha assim, mas não pode ter muito, certo? Outra coisa que a gente pode ver também, folga de manete. Você faz o movimento para cima e para baixo. Tem moto que, principalmente da embreagem, tem férias, não tem folga não. Quanto mais vai batendo, mais ela vai balançando. É sinal de moto que às vezes já caiu muito ou que já está muito usada, tá? Isso daí é uma coisa que você deve observar, mas isso não vai te gerar tanto prejuízo. Você pode olhar, às vezes a moto tem muita folga na manete. Mas se você trocar manete, trocar manicoto, não é tão caro. Isso você vai ver mais para você começar e tendo noção se a moto realmente está pouco ou está muito usada. Se o cara às vezes fala, não, a moto está zero, nunca andou, não sei o que, aí você vai, bate o olho e já vê que está tudo esfolgado. Aí você já vai começar a dar mais atenção para o resto que eu vou te falar aqui e vai olhar com mais carinho o resto das coisas para ver se é realmente aquilo que o cara está te falando, tá? Outra coisa, com a moto no cavalete, você pode ver folga de caixa de direção. A roda está fora do chão.
você pega aqui, ó. Pega na ponta das duas bengalas aqui embaixo, apoia a roda traseira no chão e faz esse movimento aqui, ó. Esse movimento, que é assim, ó, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente. Você vai sentir duas coisas. Uma é se ela tem algum tipo de folga nas buchas da suspensão aqui, tá? E outra é se ela tem folga aqui na caixa de direção. Beleza? Algumas motos têm freio flutuante na frente. Então você freia o freio dianteiro e mexe a roda para frente e para trás, com ela freada. E aí você também vai ver se tem alguma folga no disco de freio. Quanto mais usada a moto for, mais folga ela vai dar ali, nesse caso dos discos flutuantes, tá? Você pode fazer esse teste também no chão, o do disco. Você aperta o freio, dá uma mexidinha para frente e para trás, você vai conseguir perceber isso. E aproveitando que a gente está aqui na roda, conferir rolamento de roda. Como que a gente confere o rolamento de roda? Isso você vai fazer na dianteira e na traseira. Você vai pegar em cima da roda e vai fazer esse movimento para um lado e para o outro. Ver se ele tem folga lateral, tá? Você faz esse balanço aqui, ó. Essa moto não tem praticamente nada. Vê se na traseira tem. Na traseira também não tem nada. Então, se ela tivesse com alguma folga no rolamento da roda, você iria sentir, ao fazer esse movimento para um lado e para o outro, lateral, você iria sentir um calo na hora que você mexe. Ela ia dar uma mexidinha, ela ia dar uma movida, tá bom? Mais uma dica. Vamos lá, deixa eu ir vendo aqui para ir lembrando. Disco de freio. Vai no disco de freio, principalmente o traseiro, que o pessoal usa bastante. Você vai pegar no disco de freio aqui e vai passar o dedo na borda dele. E você vai ver se tem um ressalto ou não. Aonde a pastilha pega, quanto mais vai usando a moto, mais vai desgastando o disco onde a pastilha pega. Então se você passa o dedo aqui assim, ó, atrás do disco e sente que tem uma rebarba grande, é porque ele já foi bem usado, tá? Quanto mais fino o disco tiver, porque ele vai afinando, quanto mais mais fino ele tiver, mais usada vai estar a moto, beleza? Aqui na roda traseira mesmo, mais ou menos do mesmo jeito que você fez com a dianteira, você faz com a traseira. Apoia a roda dianteira no chão, pega na roda traseira aqui, ó, e puxa ela para cima, para ver se tem folga nos links, na balança. Se você puxar aqui para cima e tiver folga, pode ser o quê? Pode ser o rolamento na ponta da suspensão traseira, esse aqui de cima, que é o chamado de olho de boi popularmente. Pode ser link, tá? E os rolamentos de link são bem carinhos, então é bom você observar isso daí. Tô passando assim umas coisas mais importantes que eu acho. Coisa boba assim de olhar, por exemplo, olhar se a manopla tá rasgada, se a capa de banco tá rasgada, se a manete tá quebrada, se o kit de plástico tá estragado, se o pneu tá velho ou tá novo. Isso daí é coisa básica, acredito que todo mundo saiba. O pneu mesmo, por exemplo, se você comprar uma moto com pneu velho e você tiver que trocar os dois pneus, você sabe que nada você vai ter que gastar aí uns R$700. Se você for comprar o pneu mais barato, uns R$600, R$700. Então isso daí já tem que estar na sua mente, certo? Kit de transmissão, por exemplo, se você olhar numa moto, o kit de transmissão dela tá ruim, a coroa, o pinhão já está com dente fino, a corrente já está com muita folga lá atrás, você puxa aqui atrás da coroa e vê se a corrente está com muita folga. Você já sabe também que você vai ter que gastar. Isso não é um grande impedimento, tá, pessoal? Você comprar uma moto com pneu ruim, comprar uma moto com kit de transmissão ruim, o máximo de prejuízo normalmente que isso vai te causar, se você não andar com isso estragado, vai ser trocar o kit. Não é igual um motor, por exemplo, que se você comprar a moto com o pistão ruim, por exemplo, a moto estiver fumando e tal, e você tiver que fazer o motor da moto, muitas vezes você não vai trocar só aquela peça, você vai ter mão de obra para abrir um motor inteiro, você vai ter que trocar às vezes biela, às vezes se a moto quebra,
pode quebrar mais peças dentro do motor. Essas coisas que eu estou falando para vocês, igual manopla, pô, se estiver rasgada, você vai trocar a manopla e vai estar tudo bem. Manete, a mesma coisa. Então eu estou tentando pegar nos pontos que são mais importantes e a gente vai chegar no motor e na suspensão logo logo, tá? Até agora que eu passei aqui, o que vocês estão achando? Deixa um joinha aí se tá legal, se não tá, para a gente poder ir continuando aqui. Tem comentário? Se quiser pode passar enquanto eu vou lendo aqui, se eu esqueci alguma coisa. O rapaz falou, outro dia fui ver uma TTR e o cara falou que ia lavar. Falei pra eu deixar suja mesmo, que é assim que eu gosto. É isso aí. A gente vai chegar lá, mas já vou dar um spoiler que além de deixar suja, se você quiser pedir pro cara deixar suja, não tem problema. Mas pede também quando você for olhar a moto do cara para ele não funcionar ela antes. Fala com ele, ó, eu quero dar a primeira partida do dia na moto. E eu vou explicar para vocês logo o porquê disso daí, tá? Tá. Tampas. Tampa da embreagem, tampa do magneto. Quanto mais arranhado tiver, mais a moto foi usada, obviamente. Algumas motos têm a garrafinha de suspensão do nitrogênio aqui na lateral também, ó. E você olha, às vezes ela está meio polida, ela perdeu um pedaço da tinta onde esfrega a bota ali, e também é um outro sinal. E se você vê que a moto às vezes já tem um ano mais avançado e não está nada arranhado e você conseguir identificar que ainda foi pintada, mais atenção ainda, porque essa moto tem sinais de maquiagem. Isso acontece muito, o pessoal maquia bastante a moto para vender. Não que seja errado, tá? O que é errado é o quê? É maquiar o visual e abandonar o importante, que é motor, suspensão, e às vezes vender uma moto só pelo visual e o resto está tudo engatilhado. Eu sempre na minha vida que vendi minhas motos, toda vez eu andava o ano todo, chegava no final do ano, eu dava uma geral nela, galvanizava parafuso, pintava alguma coisa se tinha que pintar, trocava peça se tinha que trocar, mas eu não ficava, inclusive eu estou fazendo isso numa moto aqui que eu vou vender, mas eu não ficava só nisso, eu não ficava só no visual. Eu dava uma revisão no motor, se a suspensão precisava e estava na hora de revisar, eu revisava também. E aí vendia a moto toda 100% para o cliente. Tá? Você se apegar só no visual para poder dar uma enganada no cliente é complicado. E nunca confiem na questão de garantia, tá? Na hora que o cara vai te vender a moto, ele vai te prometer que vai te dar mundos e fundos, principalmente garantia da moto caso alguma coisa aconteça. Mas, infelizmente, a gente sabe que normalmente depois que o dinheiro bate na conta e acontece alguma coisa, sobra culpa para todo mundo, menos de quem vendeu a moto para você. Então eu estou passando essas dicas para vocês ficarem bem atentos e observarem na moto quando vocês forem comprar, para não depender dessa garantia, entre aspas, que eles prometem dar, certo? Meu ouvido é muito bom. Você acha que o motor que esteja suando pneu possa estar com um problema grave? Difícil, muito difícil. Normalmente, assim, igual eu falei, para ter certeza absoluta de como está um motor por dentro, ele já vai, é só desmontando, né? Você tem que levar no mecânico, fazer a preventiva, medir, às vezes até na retífica se a pessoa não tem, porque um cilindro, por exemplo, você não consegue medir com um paquímetro, porque ele tem desgaste diferente, desde a saia até no topo dele. Então tem uma ferramenta especial para medir o desgaste do cilindro. Ou seja, além de desmontar, se não tiver essa ferramenta, tem que levar na retífica para conferir. Porém, normalmente a moto, quando está com um problema grave no motor, ela já vai dar sinais. Tanto sinal visual, quanto sinal de barulho, tá? E eu vou mostrar para você logo o que você pode ajudar a observar esse barulho do motor da sua moto aí. Outra coisa que faz a moto, que aparece nas motos que andaram muito, mas que também dá para proteger com adesivo, mas marcas nas suspensões. Normalmente a suspensão é essa parte dourada da suspensão com as pedradas, bate galho, bate barro, terra, pancada, ela costuma ficar cheia das marquinhas. E aí você vê que ela já tá mais usadinha, tá? Deixa eu ver.
Ah, lembrando que eu não vou nem falar questão de documento, tá, pessoal? É muito importante que vocês olhem e saibam da procedência do documento das motos. Essas motos nossas não tem Renavan, não tem documento verdinho, é só nota fiscal. Então a gente tem que ficar atento que infelizmente todo meio tem pessoas mal intencionadas. Então observa, procura saber a história, consulta se for preciso na internet, na Receita, a DANF da moto, normalmente é nota fiscal eletrônica. Mas isso é muito importante, não vai comprar moto de origem duvidosa aí, depois você pega uma moto roubada, alguma coisa assim, é uma dor de cabeça danada, tá? Parafusos é importante também, se observar. E o parafuso fala muito sobre o cuidado que o dono anterior teve com a moto. Às vezes você vê uma moto com os parafusos tudo originalzinho e tal, pô, show. Você, assim, não quer dizer que ele nunca perdeu um parafuso na vida, nunca estragou um parafuso na vida. Mas quer dizer o quê? Que ele teve cuidado suficiente para, caso isso já aconteceu um dia, ele trocou e colocou um outro original. Mas aí você vê moto às vezes que tem parafuso, metade do parafuso é original, o resto é parafuso Allen. Aí uns são aqueles parafusos oxidados preto, outros são parafusos de inox. Aí uns tem Phillips no lugar que era para ser 8, ou chave de fenda. Nos parafusos do plástico, você vai olhar, normalmente, na maioria das motos, os parafusos que prendem o plástico, eles têm uma flange, tá? Deixa eu pegar um parafuso para vocês para mostrar como que é. Aqui, ó. Independente do tamanho do parafuso, esse daqui é 8. Esse é um parafuso de aleta, de tanque ou de tampa lateral, tá? Independente do tamanho que for, 8, 10, 12, normalmente os parafusos que prendem o plástico da moto, ele tem essa flange aqui, vocês conseguem ver? Ele tem esse chapéuzinho dele, aqui ele tem uma flangezinha, e aí depois vem a rosca. Para que funciona essa flange? Essa flange é do tamanho exato da grossura do plástico. Ou seja, esse chapéuzinho do parafuso não vai esmagar o plástico até apertar e estragar ele. Por quê? Se não tivesse essa flangezinha aqui, ó, você ia apertando, 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 o chapéuzinho ia encostar no plástico e esmagar o plástico até quebrar ou estragar, o plástico pular para fora. Essa flangezinha serve para encostar na parte de aço ou de alumínio que tem do outro lado do plástico e não esmagar o plástico. Ou seja, se o cara não tem o cuidado de, às vezes, quando ele perde, quando ele estraga um parafuso, colocar um parafuso original, pega um parafuso qualquer, põe uma arruela e esmaga o plástico, isso acontece demais. Eu vejo assim, todo dia aqui na oficina, moto com plástico tudo quebrado, tudo esmagado, porque parafuso que não era para estar naquele lugar. Isso é um ponto legal de ver também. Vamos para mais. Aros. Muito importante conferir aro. Na hora que eu estava passando pela folga, eu não lembrei, folga da roda. Mas confere, gira o aro da moto, gira a roda toda e confere em volta dele todo se ele não tem nenhum sinal de trincado, se ele não tem um amassado muito exagerado, tá? Mas normalmente o maior problema são trincados. E aí quando abre o primeiro trincozinho, ele vai abrindo até você ter que trocar o aro. E muitas vezes é bem rápido, dependendo do que você fizer. Se for motocross, pegar uma moto com aro trincado, às vezes logo você já vai ter que trocar. E aro é uma coisa muito cara, tá? Normalmente aro bom que aguenta é Didi, que é dessa moto no caso é original, ou Excel, que é original das KTMs, são aros bons. E normalmente aros bons são muito caros, tá? E os que não são desses bons não aguentam muito. Então é um negócio que você tem que observar, porque às vezes por causa de uma bobeirinha você compra uma moto, vê que o aro não tá bom, não vê que o aro tá bom, e aí vai ter que gastar às vezes 1.500, 2.000 conto, nem sei quanto é que tá um aro hoje em dia, tá? Mas o aro também é uma coisa que o quê? Se você observar, comprar a moto, chegou em casa, compra um aro novo, tá? Você teve aquela gordura ali para poder queimar do negócio, que você comprou uma moto mais barata e tal, e viu que só o aro tá ruim. Chegou em casa, trocou o aro, o único prejuízo que você vai ter vai ser com o aro.
A não ser que você ande na moto e vai forçando, forçando, forçando até ele quebrar com você andando, aí sim pode quebrar raio, pode quebrar cubo, pode machucar você inclusive. Mas fora isso, o aro normalmente o prejuízo é esse. Por isso que daqui a pouco eu quero pegar pesado em cima do motor e passar algumas dicas de motor para vocês, porque o motor é uma caixinha de surpresa. E se você pegar um motor ruim, você só vai saber o que está ruim quando você abrir. Quando você abrir pode estar muita coisa ruim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente ver antes de chegar no motor. Beleza, agora é suspensão e motor então. Vamos lá. Suspensão. Às vezes a suspensão está vazando pouco. Quando a suspensão está vazando muito, você vai pegar e vai conseguir enxergar nela o óleo escorrendo, tá? Sendo na traseira, sendo na dianteira. Se ela tiver com muito vazamento, você vai olhar aqui no tubo, por mais que o cara limpe, que faça qualquer coisa, você vai ver no tubo que ela está escorrendo. O cara deixou a moto parada lá pouco tempo, você já vai ver que vai estar pingando no chão. Se for um caso extremo. Se for um caso de pouco vazamento, às vezes o cara, antes de vender a moto para você, ele vai dar uma limpada e dar uma de chavada ali no vazamento. O que você pode fazer? Você pode pegar a moto no chão, fora do cavalete, tá? E pressionar a suspensão para baixo. Bota ela no chão lá, ó, freio dianteiro e pressiona a suspensão para baixo. O máximo que você conseguir. Vamos colocar que você pressiona até no meio. Se ela estiver vazando, ela vai ficar uma marquinha de óleo, um anelzinho de óleo em volta do tubo cromado, até onde ela conseguiu deslizar. Dali para cima, ela vai limpar. Mas aonde ela parou de deslizar, aqui não dá para ver. Aqui ficou uma marquinha até de terra, que eu andei na moto hoje, em volta do guarda-pó, ela estava suja de terra. Mas é tipo essa marquinha só que de óleo, tá? Pressionou bem, pressiona uma vez, se ela tiver com algum vazamento, ela vai ficar com aquela bordinha de óleo em volta ali. E na suspensão traseira, você tem que olhar na haste lá dentro, mas é mais ou menos a mesma coisa. A suspensão traseira tem o batente lá debaixo dela. Então você observa no batente se ele está em bom estado, que acontece muito de estar ressecado, um batentezinho de borracha ali atrás. Então você passa a mão lá por dentro da mola, você vê primeiro se ele não está encharcado de óleo, que se estiver vazando ele vai estar encharcado de óleo, e se ele está em bom estado, porque acontece muito de ressecar, ele esfarelar e está ali estragando, e isso faz estragar o retentor da suspensão. E para trocar esse batente tem que desmontar a suspensão toda. A moto nacional, por exemplo, você consegue tirar a suspensão da moto, arranca a mola, arranca só o pezinho, troca o batente, sem muito trabalho. A moto importada não, para você trocar o batente você tem que abrir a suspensão toda, porque a agulha dos cliques de retorno atravessa de baixo até em cima por dentro da haste. Então você não consegue tirar só o pé da suspensão sem desmontar ela. Então observa o batente também. E agora a gente vai para o motor da moto. Primeiro passo do motor da moto. Por que eu falei para quem falou sobre aí da moto, que eu falei que pede para não ligar a moto, pede para você dar a primeira partida do dia da moto. Ela tem que estar 100% fria, é mais importante. Você vai chegar lá para ver sua moto, você vai olhar se o motor está frio. Bota a mão na descarga da moto lá, vê se está frio, bota a mão no motor dela, tá? Só cuidado antes, porque se o cara ligou a moto e estiver quente, você vai se queimar. Mas observa, vê se o motor está frio, confere. Por quê? Porque muitas motos, para dar a primeira partida, ela é muito ruim de ligar. Às vezes a moto está com a válvula enforcada, às vezes a moto está com algum tipo de problema, bico, injetor, qualquer coisa. E na primeira partida você sofre para ligar ela. Depois que ela esquenta, ela fica tranquila de ligar. Então o cara, às vezes, sabendo disso daí, já usa da malandragem, já liga a moto antes de você ir lá, deixa a moto com o motor mais ou menos quente. Na hora que você chega, você vai dar partida, ela vai funcionar, filé, você vai achar que está top, beleza? E outra coisa é o que? É fumaça. Às vezes a moto, quando ela liga fria, ela solta fumaça. Depois que ela esquenta, ela dilata anéis, pistão, retentores, e aí ela para de fumaçar, quando ela está no começo ainda. E aí, mesma coisa, o cara
usa da malandragem ali para poder deixar a moto mais ou menos quente. Quando você funciona ela, você dá mais uma esquentadinha e nem percebe que a moto está fumando. Então é interessante que você dê a primeira partida da moto, você com ela fria, para você ver isso certinho, tá? Como a gente já está na parte de fumaça, a fumaça é um grande sinal que o motor está precisando de manutenção urgente, certo? Então você funcionando a moto, ela ligou bem de começo e você vai deixar, vai ver se ela está fumaçando mais ou menos fria, mais quente e tal. E aí você deixa ela na marcha lenta. Se ela estiver fumaçando na marcha lenta, mesmo fria ou quente, é um sinal grave, tá? Porque ela em marcha lenta, quando está fumaçando, é porque ela já passou da hora de fazer a manutenção. Igual eu falei, às vezes, se ela está fumaçando, pode ser retentor de válvula, pode ser anel, normalmente é anel do pistão. E aí, por exemplo, você vai abrir para trocar o anel do pistão. Às vezes você vai ver que o pistão já está com desgaste, você tem que colocar um pistão de uma letra maior, às vezes está o A, você tem que colocar o B. Mas só que o que acontece? A moto já está fazendo essa manutenção, já tem umas horas rodadas. Você não sabe como é que está a biela da moto, você não sabe o que já passou, se já tomou muito esquente e tudo mais. Aí você vai correr o risco de botar só o pistão e o anel novo, vai botar muita compressão na moto em cima de uma biela velha. Então provavelmente você vai ter que trocar a biela também. Aí tá vendo? Ó, de uma peça que você teria que trocar, já vai multiplicando, multiplicando. Então quando você vê sintoma, esse sim é um sintoma importante de você assim, correr fora. Porque fora isso, fora as peças, que vai se multiplicando, você comprar, você tem a mão de obra do mecânico também. Então normalmente a moto que está fumaçando, pegou, vai trocar pistão e anel, normalmente tem que trocar a biela. Porque se você não troca a biela, você bota a compressão em cima da biela velha, logo logo ela bate o motor e aí você tem que trocar tudo de novo. E às vezes quando bate o motor, aí quebra às vezes cilindro, às vezes quebra carcaça de motor, aí o prejuízo é muito maior. Quando você acelera a moto forte, pegou ela, às vezes ela não está fumaçando na marcha lenta. Mas você deu umas aceleradas nela e na hora que você acelera ela mais forte, ela solta fumaça. Também está precisando fazer manutenção, só que num nível um pouco menor de quando ela está fumaçando já na marcha lenta, tá? Mas isso daí, quando você acelera, é só questão de tempo para ela poder chegar ao ponto de estar fumaçando na marcha lenta e você ter que fazer a manutenção também. Talvez você tenha algumas horinhas de moto aí até você começar a fumaçar na marcha lenta. Mas assim, quando a moto já está fumaçando, acelerando, já está na hora de abrir. Na verdade, não deveria nem chegar a esse ponto de soltar a fumaça para você fazer a preventiva. Normalmente, quando chega a esse ponto, é porque já passou muito tempo que já deveria ter feito a manutenção. Outra coisa que você pode fazer também, com a moto na marcha lenta, pega um trapo para você não queimar a mão, enquanto ela estiver funcionando, bota, tampa a descarga da moto e bota o ouvido do lado do motor. Essa moto é do descarga, então teria que ser 2 trapos. Bota os 2 trapos aqui, ó, e ouve o motor do lado aqui, ó, ouve o barulho do motor. Sente se você consegue ouvir alguma coisa batendo estranho no motor. Para o rapaz que falou que tem um ouvido sensível aí para ouvir funcionamento, dessa forma, você tampando o barulho do escape ali com um pano, você consegue ouvir com muito mais clareza qualquer barulho que o motor estiver fazendo. Seja de biela, seja de bater pino, que a gente fala, seja de embreagem, seja de qualquer coisa. Quando você tampou a descarga ali atrás, você já consegue ouvir o que o motor tá querendo dizer para você, beleza? E por último, mas não menos importante, embreagem. Embreagem normalmente dá sinais também. E você vai ter que dar uma funcionadinha na moto e observar. 2 coisas que você observa, eu vou até mostrar para vocês aqui. Uma coisa, ligou a moto, esquentou, a minha talvez não dê para ver porque eu não vou poder esquentar muito. Mas também não precisa esquentar muito, porque as KTMs, por exemplo, dependendo da embreagem dela, ela tem umas borrachinhas lá dentro que quebram. E com ela fria, você engata a marcha, ela dá um pulo e morre. Depois que esquenta, ela só dá um pulinho e quer sair andando, mas ela não chega a morrer. Então, você vai pegar e vai fazer o quê? Vai ligar a moto, vai engatar a marcha.
Se com ela fria ela der um pulo e morrer, é porque já está precisando urgentemente de fazer manutenção. Provavelmente é disco e separador que está estragado. No caso dessas KTMs tem esses coxins dentro ali do cubo do platô dela, tá? E se ela der só um pulinho, aí você observa se ela está fazendo isso frio, se ela está fazendo isso quente. Se quente ela estiver dando um pulinho, é porque ela também já está com desgaste. E o outro teste é o que? Você liga a moto, engatou a marcha, você já observou isso que eu te falei. Aí você vai segurar no freio dianteiro e vai soltando a embreagem aos poucos. Vou mostrar para vocês. Ligou a moto, aperta a embreagem toda, põe primeira, segura no freio dianteiro, vai soltando a embreagem devagar. Viu como é que a moto sai progressivo, mesmo com o freio apertado? Você vê que a moto quer sair empurrando progressivamente. Se a moto sair quicando, às vezes a moto você vai acelerar e ela vai sair quicando, ela fica dando uns pulinhos. É porque provavelmente a campana, a carcaça de embreagem da moto também já está ruim. É um bom teste para fazer. Beleza? Bom, acho que passei por tudo. Não sei se o pessoal lembra de mais alguma coisa aí, se alguém quiser deixar algum lembrete, alguma dica aí também. Isso seria as coisas que eu olharia numa moto usada e que eu já olhei quando eu comprei alguma moto usada, para tentar passar menos raiva depois. Como eu falei, não é garantia de nada, você ter certeza sobre principalmente motor e suspensão, você tem que abrir para ver, mas observando esses pontos que eu falei para vocês, vocês vão reduzir mas muito mesmo a chance de vocês comprarem e se arrependerem depois. Em uma moto nacional, o que de preventivo tem que ser feito no motor? Mais ou menos qual intervalo de tempo? Depende do que ela estiver dando de sintoma, mas se você for fazer uma preventiva normal, pelas horas, tá? Uma moto nacional roda bastante. Você pode fazer preventiva, assim, o manual vai falar muito menos que isso, tá? O manual vai falar 40, 50 horas. Mas uma moto nacional, se ela estiver bem cuidada, se estiver com troca de óleo, tudo certinho, você pode fazer preventiva com umas 80, 100 horas. E a preventiva que você vai fazer é o quê? É tirar cabeçote, conferir folga de válvula antes de tirar, conferir comando para ver se o comando está com desgaste ou não, ver se tem sujeira para dentro do cabeçote, às vezes pode ter passado pelo coletor, conferir mola de válvula, ver vedação de válvula, folga de pistão e anel, folga de biela. Normalmente a preventiva é feito isso. Mais alguém? Micael, observa se tem algum tipo de solda no quadro ou até mesmo no motor que não seja originais. Isso aí, isso daí é mais para o caso das motos nacionais. É importante você ver se tem, principalmente no quadro. A 230, quando anda em motocross, costuma abrir o quadro aqui na frente assim, ó. Então, uns já fazem reforço antes de estragar, outros estragam em solda. Então você tem que observar. As importadas é muito difícil, principalmente as que são quadros de alumínio, é muito difícil você conseguir dar solda nesses quadros. Normalmente quando o quadro estraga, não tem muita recuperação não. Mas é um ponto importante mesmo para observar nas motos nacionais aí. Se você for ver confere quadro em geral e motor para ver se não tem solda em excesso. Se tiver, é porque tem alguma coisa de errado também. Queria agradecer aí, pessoal, todo mundo que participou. Está finalizando só para ver se não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu responder as perguntas do YouTube ali. Fala aí. Show! Pessoal, essa pergunta é muito boa. Só tem essa aí? Então, filma aqui que como é pro YouTube, eu consigo olhar pro celular do YouTube aí. Pessoal, essa pergunta é muito boa. Deixa eu botar essa moto aqui.
Essa pergunta é ótima e eu até tenho passado por alguns casos como esse, com algumas motos mais antigas minhas. Aconteceu de moto no nome da minha mãe ser presa, assim, depois de anos, na mão de gente que eu nem conheço, e o cara vinha atrás da gente tentar assim, que a gente fizesse um recibo falando que a moto é dele e tudo mais. A melhor forma, hoje em dia já acontece, nessa época eu acho que eu não conseguia, lá para 2009, 2007, a gente não conseguia fazer a nota fiscal no nome do cliente, transferir de nome a nota fiscal. Hoje em dia, se eu não me engano, lojas que vendem moto até conseguem já transferir para o nome da pessoa que está comprando. Mas uma coisa que funciona muito bem, isso eu já conversei até com meu tio que é advogado, que tem até moto no nome dele também, que funciona muito bem é o que? Recibo de compra e venda, tá? Se caso a moto foi vendida para mais pessoas, você tem que puxar o histórico da moto de compra e venda. Então você tem que fazer trabalho de formiguinha mesmo. E de um por um, ó, eu comprei a moto de fulano, fulano vai fazer um recibo de compra e venda para mim. Fulano comprou a moto de quem? Vai achar de quem que ele comprou. Esse quem tem que ter feito para fulano. E antes dele ir puxando de um para um até chegar no nome que está a nota fiscal. Recibo de compra e venda é uma prova 100% de que você é o dono realmente da moto, mesmo que ela tenha passado por 10, 20, 30 pessoas nesse meio do caminho. Se você pegar o recibo de um a um, você vai estar provando que essa moto foi passando na mão de um por um, até chegar a você, que essa moto é sua, e você pode emitir um recibo de compra e venda para um próximo comprador. O que não pode é o quê? Eu, por exemplo, vendi uma moto para a Babi hoje, aí ela vai vendendo. Nisso que eu vendi essa moto para a Babi, eu já declarei no imposto de renda que eu vendi para ela, tá? E aí daqui a uns 10 donos, o cara vai lá, prende a moto, às vezes na rua, tá andando sem documento ou por algum motivo, o cara vai, tem a moto apreendida e quer que eu, lá que estou 10 donos atrás, façam, porque está no meu nome a nota fiscal, façam um recibo que eu vendi para ele a moto. Isso eu não posso fazer. Por quê? Primeiro, que eu já declarei no meu imposto de renda que eu vendi para a Babi. Como é que eu vou declarar que eu vendi a mesma moto para outra pessoa? Tá? E outra coisa, se nesse meio do caminho que eu nem sei por onde essa moto passou, essa moto foi roubada e foi para a mão de alguém, como que eu, que sou o primeiro dono, vou passar o recibo para um cara que está lá no final da ponta da corda? Aí eu que vou estar assumindo esse roubo que aconteceu no meio do caminho. Tá? Então, se no caso você tem uma moto que não está no seu nome, o que vai provar? É o recibo de compra e venda do nome da pessoa que tem na nota até você e de você para os próximos. Robson Advogado. É normal o guia da balança da CRF 450 2019 cortar com frequência? Não. Essa moto minha aqui, ela é 2019 também, igual eu falei. Eu não sei com quanto de frequência que você está falando, tá? Mas, por exemplo, ela tem 85 horas. Eu usei o original e esse daqui é o segundo depois do original, tá? Esse vermelho aqui. E ele tá novinho. Ó, se você olhar aí, ele tá bem novo. Então eu usei um original, troquei, botei outro. E esse daqui é o terceiro guia dela com 85 horas e tá bem novo. Eu acabei de trocar ele, deve ter um mês. Não é normal cortar, não. Tem desgaste normal, né? O que pode causar isso? Décimo, né? Cara, só se estiver andando com corrente muito frouxa, corrente muito desgastada, mas depende de como cortar e aonde cortar. Aí tem que ver, mas normalmente corrente muito frouxa faz desgastar mais o guia. Você usa corrente com retentor? Não, só sem retentor. A corrente que eu uso é Didi Gold sem retentor. Inclusive, eu só usei até hoje a original e essa. Essa é a segunda corrente da moto, já está na hora de trocar mais ou menos. Mas como eu ando, não sei ele, mas eu ando de motocross. E aí no motocross, principalmente as correntes mais top do motocross, que a Didi Gold é uma delas, são todas sem retentor. Foi o mesmo rapaz que perguntou da balança, que perguntou da corrente. Ele falou que corta embaixo. Corta embaixo? Assim, eu
Eu não posso afirmar que seja uma coisa ou outra, mas pode ser corrente sim. Pode ser corrente muito frouxa, muito apertada é difícil, porque ela estragaria, ela pocaria talvez. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no YouTube. Rodrigão, valeu Rodrigo, tamo junto meu camarada. Eu e o Marcão hoje tava treinando escondido lá no Vale, só faltou você, hein. Maicon do Facebook. Minha moto é uma CRF 450R 2019. E a moto que a gente mostrou no começo da live ali, que eu mostrei folga de pedal de partida, pedaleira, pedal de freio, é uma CRF 450R também 2012, de cliente aqui da loja. Show? Pessoal, brigadão para quem acompanhou aí até agora, tá? Queria agradecer a presença, a interação de todo mundo. E amanhã tem mais. A galera que está no YouTube aí, o pessoal que está no Facebook também. E para você que está no Instagram, 19h38 amanhã, nós estamos juntos. Durante o dia eu passo no Stories aí qual que vai ser o assunto de amanhã. Show? Opa, espera aí que tem mais uma pergunta. Qual seria uma boa frequência para troca de óleo na trilha? Mineral semissintético. Cara, independente de ser trilha ou motocross, o ideal é que seja feito a troca por horas, tá? Um óleo mineral, 3 a 4 horas. Então no motocross dá para fazer alguns treinos, tá? E na trilha dá para fazer pouca trilha, às vezes uma ou duas trilhas, dependendo da trilha que você fizer. Semissintético, mais ou menos 8 horas. Aí é quase o dobro, tá bom? Então, independente da trilha ou do motocross, tem que ser feito com essa hora. Porque motor funcionando, está desgastando. Na trilha, às vezes, você não anda muito com a moto. Você pode ficar com a moto parada muito tempo, com a moto funcionando e contando hora. Porém, se o motor está funcionando, está desgastando. E às vezes você está funcionando com a moto parada sem ventilação, com a moto aquecendo, ela tem mais desgaste do que se ela estivesse andando com ventilação. Então, segue as horas aí para trocar o óleo da sua moto, que você vai estar bem, tá? Então, mineral, mais ou menos 3, 4 horas. Semissintético, 8 horas mais ou menos. E o sintético, 13, 15 horas. Show? Mais perguntas, vamos que vamos. Minha HM300 2014 está oscilando a aceleração quando quente. Ela não está caindo na lenta quando está quente. Pode ser o quê? Rodrigo do YouTube falou que ele tem um HM300 2014 e que ela está oscilando a aceleração quando ela está quente, é isso? Quando ela está quente, o que pode ser? Ele complementou aqui. Já troquei o corpo de injeção e não resolveu tirar o TPS. Então, se você tem uma HM e trocou o corpo de injeção, o corpo de injeção da moto, das Hondas, que a HM é uma Honda feita na Europa, né? Como é que eu poderia dizer? É uma Honda modificada por uma empresa da Europa, que agora foi para Red Moto, não era HM antes, agora é Red Moto. Se você trocou o corpo de injeção e colocou original, o sensor TPS já vem no corpo de injeção original. Tanto que as motos Honda, quando estragam o sensor TPS, a Honda quer que você compre o corpo de injeção completo para trocar só o sensor. Porque o sensor TPS ele tem uma regulagem muito milimétrica, muito fina. E quando você compra o corpo de injeção, ele já vem regulado de fábrica, tá? Então, se você trocou o corpo de injeção completo, o sensor TPS, assim, provavelmente já veio novo e regulado. Então, não seria ele o problema, tá? O que eu diria é o quê? Se ele tá oscilando, se a sua moto está oscilando quando ela está quente, você tem que observar, que era a primeira coisa que eu ia falar, era sensor TPS, mas que trocando o corpo de injeção elimina. Bico, pode fazer isso também. Aí eu não sei se você trocou ou não, às vezes uma limpeza, uma troca. E muito importante nas motos 4 tempos, importada, que faz muita diferença, é folga de válvula, que às vezes não está certa. E o que eu tenho pegado muito aqui na oficina também é vela, problema de vela. Um dos problemas mais básicos que tem na mecânica é problema de vela. E que eu apanhei pra caramba também, até poder pegar esses defeitos, porque antigamente, quando a gente pegava uma moto com problema de vela, a moto nem funcionava. Hoje em dia eu tenho pegado muita moto com problema de vela que ela funciona mal, mas ela funciona. Então você acha o quê? Pô, se a vela
está funcionando é porque a vela não está queimada. E aí você vai, pega uma vela nova, coloca no lugar para testar e a moto fica zero de novo, tá? Então o que eu falaria para você é o que? Se você já trocou sensor TPS com corpo de injeção completo, observar bico, folga de válvula, vedação de válvula também, se for o caso, mas aí teria que tirar o cabeçote fora. Mas o primeiro passo, vela. Troca a vela para poder, pelo menos por desencargo de consciência. Show? Carlos Alessandro, top live de dica. Show, Carlos, tamo junto. Muito obrigado pro pessoal do YouTube aí, obrigado pessoal do Facebook, valeu pessoal do Instagram. E amanhã de tarde eu falo o tema e de noite nós estamos aqui. Um abração aí pessoal, boa noite, fique com Deus. Valeu!